e que eu queria também falar a respeito disso com vocês, né? São duas questões que estão muito ligadas, né, Ricardo? Quando a gente fala do abuso da criança, do cuidado que a gente tem que ter, a gente também tem que falar que essas crianças, esses adolescentes, eles podem estar nas igrejas, eles podem estar nas escolas, podem estar na nossa casa, né? Então, são assuntos que a gente precisa realmente pensar. E aí, iniciei o meu trabalho desde então, né? Tenho me dedicado exclusivamente ao trabalho missionário, sou uma missionária da MPC, e a MPC, eu gosto muito do lema que ela tem, que é o compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. O que significa esse tema? Ao compasso dos tempos. Os tempos mudam, não mudam, gente? As estratégias mudam, até os assuntos mudam. A gente fala hoje de assuntos que há 30 anos atrás a gente nem sabia que existia, né? Eu tenho, os meus filhos são adultos, são novos, mas na minha educação deles eu tive que tratar de situações que hoje os pais precisam tratar. A forma, hoje nós temos aí, gravando, internet, a gente passa vídeo, mas teve a época já como é que chamava aquele negócio? Mimiol, vocês estão sabendo, né, gente? A forma, as músicas, as estratégias, as ações, elas mudam. Hoje nós temos na MPC um ministério que chama Games, que sabe aqueles games, me ajuda aí, gente, aqueles jogos, o babudo, aquela coisa toda, que tem campeonato, os meninos jogam e vão falando, jogos, na internet, gente. Hoje nós temos esse ministério que a gente evangeliza através dos games, olha que bacana. Legal. Então, como que a gente faria isso há 30, 40 anos atrás? Nem existia, né? Então, as estratégias, elas mudam, sim, porém, estamos ancorados na rocha. A palavra de Deus não muda, ela é a mesma ontem, hoje, vai ser eternamente. O Senhor é o mesmo e nós cremos nisso, e é esse lema que a gente segue num mundo que está tão controverso, né? Que o pecado é relativizado, as coisas são, pode ser, está tudo certo. E não está tudo certo, pecado é pecado, graça é graça, arrependimento é arrependimento, né? E nós temos uma visão que cada adolescente, cada jovem, cada criança desse país tenha a oportunidade de ser um seguidor de Jesus. Então é muito lindo isso, né? Quando a gente está num país livre, um país em que você ainda pode falar do Evangelho, né? E a gente pode usar essa liberdade para que outras crianças, outros adolescentes, outros jovens possam ser seguidores de Jesus. Então é essa que é a MPC, né? Essa missão responsável, leve, jovem. Nós temos uma sede no acampamento lá em Macacos. Temos um acampamento, um treinamento em janeiro, que vocês iam gostar, porque sangue no zóio, faca no zóio, como é que chama? Sangue no zóio e faca na bota, né? Onde lá o menino chora e a mamãe não vê. É um treinamento de liderança que é muito bom, que é muito bacana e que é aberto para todos. Então é essa missão que a gente serve, e como disse aqui o Ricardo, Pedro Leopoldo tem sido uma bênção mesmo, uma bênção. Eu fico assim, maravilhada com o que Deus tem feito nessa cidade, sabe? E às vezes a gente não sabe, né? A gente mora na cidade, a gente sabe. É verdade. Só para contar rapidamente como que foi esse relacionamento, né? Estamos num relacionamento sério com o Pedro Leopoldo. Após essa vinda, acho que foi em 2016, não sei, né? Alguma coisa assim. Nós temos um projeto que chama Belas Histórias, que a gente conta histórias com valores e princípios nas escolas. Viemos, o fruto, né? Que foi a Natália, permaneceu. E eu escrevi esse livro aqui que chama Receita da Felicidade. É um projeto que eu vou nas escolas, eu sou contadora de história também. Eu distribuo gratuitamente esses livros nas escolas
e conto história, que é uma receita da felicidade, né, gente? Há dias maus, não há? Há dias maus, mas há dias bons também. Então, nossas crianças, adolescentes, jovens, eles precisam aprender que há dias maus na vida. Nos dias maus, não precisa querer morrer, não precisa querer achar que o mundo acabou, porque ele vai passar. O dia bom vem, né? Então, esse livro fala a respeito disso, dos dias bons e dos dias maus, mas é um segredo. Se você quiser saber, compre o livro. Estou brincando. A receita é que Deus está conosco. Olha que coisa linda isso, gente. Nós estamos nas escolas brasileiras, contando história, entregando esse livro e dizendo para todos os professores, funcionários e alunos que há um Deus que está conosco todos os dias. Amém. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa assim. A nossa missão tem no mundo inteiro, e quando às vezes a gente fala nos Estados Unidos, nos outros países, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, eles ficam assim, não acredito, mas para a glória do Senhor, nós estamos fazendo. E aí, viemos aqui para Pedro Leopoldo, todas as escolas municipais dessa cidade já receberam esse livro, todas as crianças. Eu vim em todas as escolas, contei história, falei para os professores, todas as portas estão abertas, gente, para que a gente possa servir. Né? E aí eu conversando com o Ricardo, eu falei, Ricardo, é um desperdício, Ricardo. As portas estão abertas. Nós podemos estar ali sendo sal e luz, sendo relevante na vida daquelas crianças, adolescentes, professores, e a igreja precisa se levantar. O que significa a igreja, gente? Chamados para fora. É uma delícia estarmos juntos aqui, né? É uma delícia compartilharmos, orarmos uns pelos outros, tem até um churrasquinho ali, né? É uma delícia isso. Só que não foi só para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para olhar para fora, para servir, para ser sal e luz nesse mundo. Então, quando eu vejo assim, essa cidade com as portas abertas, aquilo que o Senhor tem dado de oportunidade, nós precisamos aproveitar. Mas nós precisamos lembrar também que escola não é igreja. Por mais que as portas estejam abertas, nós não podemos fazer lá aquilo que a gente faz na igreja de uma maneira bem tranquila. Mas há estratégias, há muita coisa que pode ser feita. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu fui na igreja, na escola Cristiano Ottoni, acho que bairro Veracruz, né? Ontem à tarde. Falar numa festa da família. Me chamaram para falar na festa da família. Até trouxe aqui, ó. Presta atenção, gente. Não, ou eu não trouxe? Não trouxe, só trouxe esse aqui. O que eu falei para as famílias? Eclesiastes, gente, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Olha que coisa linda isso. Você está numa festa de família, num momento de Brasil, de mundo, em que família, Deus, o que vale? E a gente tem a oportunidade de falar para os pais da importância, né, da Bíblia, numa festa. Gente, isso é maravilhoso. Né? É maravilhoso. Semanas passadas aí, em mês de maio, dei um curso para todos os diretores das escolas municipais daqui, falando sobre gestão, sobre planejamento. Muito bacana, porque eu falo da Bíblia nesses momentos, falo de valores, eles estão abertos para ouvir, tem sido uma bênção. A Cláudia, secretária de Educação, uma bênção, como ela tem dado oportunidade para a gente fazer trabalhos lindos. No Dia das Mulheres, eu fui falar para as mulheres sobre os ventos do Espírito na vida da gente. Olha que oportunidade, gente. Olha que coisa linda acontecendo numa cidade em que a gente pode falar do amor de Deus, em que a gente pode servir as escolas. Nós fizemos aqui um curso, né, básico de capelania, não sei se além do Ricardo, alguém mais aqui participou, justamente isso, para ensinar. Por que a gente tem que ir para a escola, gente? E aí eu queria que vocês abrissem no livro de Neemias, capítulo 1.
Neemias é um livro muito conhecido, né? O povo tinha sido levado cativo, a cidade de Jerusalém tinha sido saqueada, tinha sido tudo destruído, e tinha um povo ali que estava junto com Neemias. E o livro de Neemias começa com más notícias. Vou pedir para vocês permanecerem com o livro de Neemias aberto. Nós vamos fazer aqui uma analogia, uma comparação entre Neemias e as escolas, e hoje o que nós como igreja precisamos fazer. Capítulo 1. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã, Anani. Um de meus irmãos veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha, meus irmãos, quando Neemias pergunta, né, e aí, como é que está Jerusalém? Chegam más notícias. Más notícias. Nós sabemos que naquela época os muros de uma cidade significavam a fortaleza da cidade. Uma cidade com seus muros destruídos era uma cidade aberta para quem quer que entrasse, quem quisesse destruir, para salteadores, para todo tipo de gente. E os muros de Jerusalém estavam destruídos. E Neemias recebe essa notícia. E aí eu queria passar para hoje, nossa vida. Nós temos recebido más notícias, né, gente? Nós temos recebido más notícias em relação às escolas, em relação ao convívio das pessoas, as doenças emocionais. Antes da pandemia já estávamos assim. A pandemia potencializou muitas das doenças emocionais, muitas das situações. Más notícias, né? Não sei se você sabe, o número de professores que não conseguem chegar até o final do ano dando aula por questões emocionais é gigantesco. Alguém que trabalha na escola, gente? Então, sabe o que eu estou falando, né? O número de crianças que se automutilam, crianças com pensamento de morte, crianças abusadas, é gigantesco. É gigantesco, gente. O número de adolescentes sem propósito, o número de drogas na vida dos adolescentes, más notícias chegando. Famílias que não sabem o que fazer, famílias desestruturadas, e aquelas que são estruturadas até dentro da igreja, né? Se perdem muitas vezes. Como a gente vai fazer para educar os filhos num contexto tão complicado? Aí vocês vão falar assim: Márcia, aqui ó, o seu lema é semeando esperança nas escolas. Aí eu estava até feliz, mas você está fazendo tanta coisa triste que eu já estou sem esperança nenhuma, né? Mas é porque nós precisamos, gente, entender a seriedade no momento que nós estamos vivendo, para que a gente possa se levantar como igreja do Senhor e fazer algo. Então as más notícias estão aí. Nós sabemos que o número de crianças e adolescentes abusados aumentou muito durante a pandemia, porque a escola é um lugar em que é feita a denúncia. As crianças e adolescentes fora da escola, essas coisas aconteciam. E aí, quem ia salvar, quem ia cuidar das nossas crianças? E acontece na igreja também, gente. O segundo lugar com mais abuso é dentro da igreja. Então são coisas que falam assim: poxa, é mesmo? É, infelizmente. E as más notícias chegam. As más notícias chegam. Você liga a televisão, dá vontade até de desligar, né? De não assistir. Nós tivemos notícias aí nos últimos meses dos massacres. E aí eu estava conversando com o Ricardo, e nós fizemos uma viagem missionária para Pontal do Paraná, para Santa Catarina, agora em maio e junho. Retornamos domingo passado. Foram dias intensos, maravilhosos, que Deus está fazendo. E uma das coisas que eu fiz foi entregar o livro Receita da Felicidade lá em Blumenau, naquela escola que teve o massacre. Meus irmãos, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida.
chegar num lugar e as pessoas queriam contar, elas queriam contar os detalhes, sabe? E eu tinha que ouvir. E eu lembro que na hora que eu cheguei, eu fiquei tão... que eu fui para um cantinho, lá comecei a chorar, Deus falou, guarda o choro, você veio para trabalhar, você veio para trazer felicidade, você veio para trazer um novo momento para essa escola, guarda o choro, minha filha. Deus, gente, Deus fala, não é nada de chorar não, de chorar você chora, lá no quarto você chora, no carro, não dá para chorar. Mas foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conversar com uma mãe que perdeu sua única filhinha. Ela foi lá para conversar, oramos, choramos juntos. A diretora, uma mulher de fibra, que está aguentando. Gente, é muito difícil. E foi bênção demais, porque quando eu cheguei lá, e já fomos conversando e tudo, porque eu sou meio tipo assim, Roberto Carlos, quero ter 1 milhão de amigos, sabe? Eu já cheguei, já estou amiga da pessoa. Eu falei, e o que essa escola está precisando? Ela falou, nós estamos precisando de 100 metros de grama sintética, porque a grama antiga, né, teve que ser jogada fora. Eu falei, nós vamos conseguir isso aí. E já conseguimos, gente. Olha que bênção, já conseguimos. Né? Uma empresa que chama Pepitão, lá de Santa Catarina, não, do Paraná, doou. Toda a grama já está mandando. Eu falei, mas o que você está precisando? Eu falei, você está precisando descansar. Nós vamos conseguir aqui em Belo Horizonte uma clínica de medicina integrativa, que o Dr. Robson é crente, homem de Deus, deu de presente para ela 1 semana para ela vir aqui para Belo Horizonte para fazer um check-up de vida. Olha que interessante, a gente poder ser relevante num lugar. Porque as más notícias chegam, né? As más notícias chegam. Às vezes as más notícias chegam na casa da gente, as más notícias chegam nas escolas. O número de evasão escolar, crianças e adolescentes que saem da escola. Aí você fala, mas eu não trabalho na escola, não sou especialista, não sou professor, não sou pedagoga, mas isso afeta a nossa vida, porque quando um adolescente, um jovem sai de uma escola, não quer estudar, não tem compromisso, não tem propósito de vida, ele fica sujeito a qualquer oportunidade que aparece. Então, essas coisas são responsabilidades da igreja, sim. E Neemias recebe as más notícias. Muros destruídos. E nós recebemos más notícias. Nossos muros destruídos também. Né? E aí, olha lá no versículo, continuando aqui no 4. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Quando você recebe essas más notícias, o que você faz? O que você faz? Você chora, você ora, você clama, dói em você? Deixa eu te falar, irmão, minha irmã, se as más notícias que chegam até nós não doerem em nós, nós temos um problema. Se essas más notícias não doerem na igreja, a igreja tem um problema. Nós não podemos ouvir essas coisas e achar que é assim mesmo. Ou então ficar, céus, vida, o mundo está tão difícil. Está mesmo. Jesus falou que a gente ia ter aflição. No momento algum, Jesus falou que ia ser bacaninha, tudo tranquilo. Falou? Não. Mas ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando essas más notícias chegam até nós, nós precisamos fazer algo. O Espírito Santo chora conosco quando essas más notícias chegam, mesmo quando elas não estão ligadas diretamente a gente. E foi isso que Neemias fez. Ele chorou, ele pranteou e ele orou. Muitas vezes a igreja, quando eu falo igreja, é a igreja de Jesus, né? No mundo, ela fica só no pranto, não é? Fica só no pranto. Tá difícil, né? Tá difícil. Nossa. Ou então, vamos orar. Ora rapidinho. Mas Neemias não foi isso que ele fez, não. Ele orou, ele pranteou, ele lamentou e ele orou. E lá no capítulo 1 termina, nesse tempo eu era copeiro do reino. Sabe o que é interessante? Neemias não era administrador de obras, Neemias não era arquiteto, Neemias não era engenheiro, mas Deus o chamou para reconstruir um muro. E quando eu estou dizendo aqui para você sobre as escolas, talvez você esteja falando, mas eu não sou da área da educação, eu não sou professor, eu não fiz pedagogia, eu não sou nada disso.
mas você é um copeiro do rei. E o copeiro do rei serve ao rei. E se o Senhor te chamar hoje para servir as escolas de alguma maneira, diga sim. Isaías, quando a gente fala de Isaías, né, que ele responde o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas a gente esquece que antes ele fala, ai, 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 Senhor. Quem sou eu? O negócio está difícil, Senhor. Quem sou eu? Então agora talvez você esteja no ai, 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 né? Ai, 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 Senhor. Essa mulher está falando negócio de escola, negócio de igreja. Ah, meu Deus, o que é isso? Está acontecendo? Ai, ai, ai. Eu espero que até o final você fale assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque as portas dessa cidade estão abertas. E se nós não entrarmos, outros vão entrar. Se nós como igreja não entrarmos para servir essas pessoas, para amar essas pessoas, para levar a boa nova de Jesus para essas pessoas, outras pessoas vão entrar, não sei o que elas vão levar. Mas o Senhor deu de presente para vocês. Portas abertas, gente. Portas abertas para você chegar e falar e servir como capelão escolar. Mas aí, Neemias, né, tem as más notícias, ora, e passam perto de 4 meses, lá no capítulo 2, vamos lá. Lá no capítulo 2, no mês de Nisan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com medo, mas eu respondi, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha que interessante, gente. O copeiro do rei, né, não sei se você sabe, era aquele que sempre experimentava a bebida, o alimento do rei, para ver se não tinha nada de veneno. Ele tinha que estar saudável, ele tinha que estar bem. Só que Neemias, a dor de Jerusalém destruída estava doendo nele. O semblante dele estava triste, mas ele estava em oração. E aí foi a deixa. O rei falou, o quê? Está com o rostinho triste? O que está acontecendo? Gente, eu sou pedagoga, então quando eu leio a Bíblia, eu imagino a cena, sabe, pastor? Eu imagino assim, né? O rei, o que foi? E ele fala assim, olha, eu fui com medo, com muito medo, mas eu respondi. Às vezes as pessoas acham que quando a gente diz sim a um chamado de Deus, quando a gente responde, vai, a gente não tem medo. Tem medo sim, gente. Coragem não é falta de medo, não. Coragem é você ir com medo. Se vocês acham que se Josué não tivesse com tanto medo, Deus teria falado tantas vezes, não temas, não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Eu li recentemente que há 366 versículos na Bíblia falando, não tenha medo. Olha que interessante. É um para cada dia, porque todo dia tem um medo novo na gente. Quem tem filho tem medo. O que está acontecendo com os filhos? Quem tem pai, mãe, o que vai acontecer com meus pais? Trabalho, de vida financeira. Tem medo para todo dia. Mas para todo dia que tem medo, tem um Deus falando, não tenha medo, eu estou com você. E foi isso aqui que Deus falou com ele. Falou, eu fui, ficou medo, mas eu fui. Então, se o Senhor te chamar para algo, se o Senhor está te falando alguma coisa, fala, mas eu tenho medo. Se o Senhor te deu convicção, vai, mesmo com medo. À medida que você for fazendo aquilo que o Senhor tem para você, você vai se encorajando. Ou vocês acham que quando eu tomei a decisão de pedir minha demissão lá, eu não estava com medo? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer da vida? Meu Deus do céu, 3 filhos ainda, adolescentes e tal. Mas o Senhor falou, não tenha medo. E desde 2015 o Senhor tem sido fiel, não me falta absolutamente nada, pelo contrário, o Senhor faz mais do que eu peço, do que eu penso, porque está lá em Efésios 3:20, que Ele faz isso. E aí, Neemias vira, fala, como é que eu posso estar assim, Deus, rei? Minha cidade está toda destruída. Eu acho que ele não falou, mas ele falar que foram vocês que destruíram, né? Mas deixa para lá, não deve ter falado isso não, né?
Mas olha que interessante o que o rei fala. O que você deseja que eu faça? Gente, nós temos que parar de ler a Bíblia assim, acostumados. A Bíblia tem que ser lida assim, uau, cara, o reino destruiu, agora é o reino que está falando, o que você quer que eu te faça para reconstruir? Isso é ou não é sobrenatural? Às vezes a gente fala assim, Jesus morreu na cruz. Cara, não, desculpa, a gente não está na escola, né? Irmãos, o próprio Deus, Jesus, deixou toda a divindade, a vida dele ali, né, no céu, e se tornou homem aqui, convivendo com o pecado, com a maldade, sofreu por amor a nós, morreu, e esse Deus ressuscitou. Meu Deus, isso é para a gente sair pulando todo dia, falando glória a Deus, mas a gente acostuma. A graça é algo tremendo, é algo poderoso, o amor de Deus é algo poderoso. E aqui quando eu vejo um rei que destruiu tudo, o reino dele levou isso, fala assim, o que quer que eu te faça? E sabe o que Deus hoje está falando conosco, com a igreja? O que quer que eu faça para vocês? Vocês querem todas as portas abertas de uma cidade? Eu já dei. Vocês querem dons, talentos para servir nas escolas? Eu já dei. Vocês querem recursos? Eu já dei. Gente, é muito lindo isso. É muito lindo. Vocês querem um país que tem umas leis que vocês podem ir? Eu já dei. O que mais vocês querem? Então, quando o rei fala para Neemias, o que você quer que eu faça? Eu gosto porque Neemias já está com a ponta na língua as coisas. A língua E às vezes a gente ora, aí o Senhor fala, o que você quer? Senhor, não sei, eu tenho que pensar. Eu gosto quando Jesus chega para aquele cego, o cara está cego, ele fala, o que quer que eu te faça? Olha, Jesus está na cara, né? Mas Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Porque Jesus quer de nós posicionamento, atitude, saber, será que é realmente isso que você quer? Você realmente quer isso? Mas Neemias já estava ali, olha, ele fala assim, depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Eu imagino que seja aquelas orações que a gente faz, Senhor Jesus, tem misericórdia, aqui, né? A minha versão fala assim, e nesse instante fiz uma rápida oração. Aquelas orações que a gente faz, Senhor, tem misericórdia. Eu brinco na capelania, né, que a gente tem a filosofia do patinho. Já viu o patinho, gente, na lagoa? Como é que é lindo? Ele faz assim, né? Mas quando você olha os pezinhos dele lá embaixo, está assim, ó. Aí eu falo que o capelão na escola é assim. Chega aquela coisa mais complexa, você faz aquela cara de patinho. E por dentro você está assim, Jesus tem misericórdia de mim, o que eu vou fazer? Um som do Espírito. Mas por fora você está... Né? Um dia eu estava numa escola estadual de ensino médio, a professora... O Marcelo estava na sala, o menino me bateu, eu vou fazer um BO, a polícia está vindo, entra lá na sala. Eu falei, eu não tenho certeza. Vamos lá. Entrei com a cara mais, né? Oi, gente. Por dentro eu estava, Senhor, não me deixa apanhar aqui dentro, não. O que eu vou fazer? Tem misericórdia. E eu acredito que Neemias nessa hora foi isso. Senhor Jesus, eu tenho orado por isso, eu tenho chorado por isso tantas noites. Chegou a hora de eu falar com o rei o que eu quero. Me dá autoridade. Abre as portas. Não é assim que a gente faz? E aí ele fala, se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde vocês destruíram, onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou, quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei, quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu ao meu pedido. Olha, gente, licença de trabalho, licença remunerada de trabalho, foi isso que deu. Quanto tempo você precisa? Precisa de tanto, pode ir. Você está tendo esse tempo de trabalho. Gente, isso é sobrenatural.
Aí ele continua, diz também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província, a oeste do rio Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta. Não, isso aí já é outra coisa. Segunda coisa, ele pediu um green card. O que ele pediu? Me dá cartas para eu poder ir atrás em segurança, porque naquela época, né, tinha isso. O que o rei faz? Dá. Fala: olha, eu preciso de cartas, para quando eu estiver entrando, aquele tanto de coisa e tudo, as pessoas saibam que eu não estou fazendo nada contra o rei, que o rei está autorizando. Não é assim o green card, quando você quer entrar no país e tudo e tal, né? Você quer ficar lá naquele país? Foi não, visto permanente. Você pode ficar quanto tempo você quiser. O rei deu, gente. E aí ele continua falando: peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Aí é demais, né, gente? É abusado. É demais. Não é qualquer floresta que ele vai, não, gente. Ele vai na floresta real. É na floresta real, tem as melhores madeiras. E ele pede as melhores madeiras. O que o rei faz? Dá. Gente, isso é tremendo. É tremendo. Tudo que ele precisava, o rei deu. E hoje, tudo que nós precisamos, o Senhor Jesus, o nosso rei, já deu para servir as escolas de seu povo. E aí, o rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Sabe por que nós temos portas abertas aqui? Sabe por que eu tenho recebido a graça de ser bem recebida nas escolas dessa cidade? Porque a bondosa mão de Deus está sobre nós aqui. Amém. É sobre Deus, é sobre Jesus. Como diz aí, pessoal, é sobre isso, né? É sobre o que Deus está fazendo nessa cidade, nesse país. É sobre o tempo da volta dele, que está cada vez mais próxima, e precisamos servi-lo, precisamos sair. E aí, ele vai. E sabe o que eu acho interessante da capelania? O significado, o nome, como surgiu esse nome capelania? Vem de capela, de capa em latim. Diz a lenda que Martim de Tours era um homem temente a Deus e que o pai colocou ele no exército. Ele foi ser um militar. Aos 15 anos ele foi alistado para servir no exército. E diz a lenda que ele amava Deus, ele servia a Deus, e numa manhã, numa madrugada muito fria, ele estava fazendo a sua ronda noturna, cavalgando com uma capa. E quando ele passou, ele viu um homem agonizando de frio, nu. Ele estava sem nada. O que ele fez? Ele repartiu a capa dele e cobriu aquele homem. Esse é o conceito de capelania. Eu ver a necessidade de alguém e tirar a minha capa e fazer alguma coisa por aquela pessoa. Esse conceito é de todas as capelanias, capelania hospitalar, prisional, cemiterial. Eu ver ali, eu estou vendo a necessidade de alguém e eu tiro a minha capa para cobrir. No nosso caso aqui das escolas, nós estamos vendo as necessidades dos alunos, dos familiares, dos funcionários, dos professores. E o Espírito Santo já nos deu uma capa cheia de dons e talentos para a gente repartir. Ele já nos deu. Todos nós temos uma capa. E o legal da capelania, gente, é que não são grandes eventos, mega power, hiper blaster, aquela coisa, e você tem que ser um pregador para a juventude. Você tem que ser um copeiro do rei. Você tem que ter amor por aquelas pessoas. Então nós fazemos o café com cafuné dos professores, né? Minha plaquinha ficou até aí, né? Guarda cá a plaquinha. É um café na hora do recreio, os professores não estão esperando, é combinado com a direção, e a gente leva bolo, coisas gostosas e uma boa palavra para os professores, porque eles estão precisando.
Alguém precisa ir lá falar com eles que eles não estão sozinhos nas dores deles. Alguém precisa ir lá falar para eles que Jesus ama cada um deles. Alguém precisa ir lá falar, estamos juntos com você, como a gente pode repartir a nossa capa. Aí você sabe fazer um bolo. Quem é que sabe fazer bolo gostoso, gente? Aí, ó, todo mundo aqui, né? Aí a gente precisa às vezes de uma música no violão. Quem sabe tocar o violão aí, gente? Eu não toco nem galinha no quintal, mas eu tenho amiga que toca. Aí toca uma musiquinha lá, né? Quem sabe fazer o tchucu-tchucu, um mimosinho, vai lá, faz um tchucu-tchucu, né? Com lacinhos bonitinhos, entrega pro professor. Gente, gentileza quebra coração. Sabe, as pessoas se sentem, sabe quando Paulo fala que o amor de Deus constrange? O amor de Deus manifesta em pequenas gentilezas, em pequenas manifestações de amor, constrange. Eu vejo o professor chorando, o professor, assim, às vezes o professor está com a cara ruim, quando chega assim, ele já fica, eu preciso porque naquele momento, gente, Deus está fazendo alguma coisa. Então vocês podem fazer. Às vezes vocês são bons para contar história. Às vezes são bons para dar uma palavra para adolescente. Vocês que são jovens, que são jovens, vocês dão uma boa palavra para o pessoal lá da cozinha, para o pessoal lá da secretaria. Como é que eu posso orar por você? Semear esperança nas escolas. Deus já nos deu tudo que nós precisamos. Que Ele distribuiu dons e talentos para a igreja, não é? Todos nós temos uma capa. E às vezes sua capa está amarrotada, guardada no fundo da gaveta, e é preciso você tirar e falar assim, eu quero repartir. Porque a dor daquela escola está doendo em mim. Tem alguma escola aqui perto, não tem? O que aconteceria se essa igreja adotasse uma escola como seu campo missionário? Imagina que coisa linda. Que coisa linda. O capelão, ele pinta a parede, ele limpa banheiro, ele arruma televisão, ele é o que tiver, gente. É um marido de aluguel. Oi? É um marido de aluguel. É um marido de aluguel. Também. Mas é alguém que acolhe, é alguém que dá uma boa palavra. Eu já tive casos de meninas que queriam se matar em dupla, e o Senhor fez algo na vida delas, porque elas vieram contar para mim. É aquele que denuncia quando crianças e adolescentes estão sendo abusados em casa, e ele abre o coração para o capelão. É luz, gente, é sal dentro da escola. E aí, Neemias então fala, pronto, recebi tudo, né? Recebi tudo, a coisa está feia. Vocês percebem que, olha, no versículo 11 fala assim, assim cheguei a Jerusalém, 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. No versículo 13, depois que escureceu, saí pela porta do vale, passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas. Em seguida fui à porta da fonte, ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale do Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Preste atenção, irmãos. No começo, a gente vê um Neemias chorando, né? Lamentando, triste. Esse Neemias não é mais o mesmo. Vem comigo. Eu vejo agora o Neemias assim, olha, Joyce, aquele cedro que eu consegui vai ficar bom para essa porta. Tem os ferrolhos também. Olha, isso aqui está precisando fazer. Não é diferente? Porque onde tinha um olhar de desconstrução, hoje tem um olhar de reconstrução. E é isso que nós temos que fazer. Quando eu falo semeando esperança nas escolas, nós não vamos parar nas desconstruções que o diabo está fazendo. Ou a gente tem alguma dúvida que o diabo veio para matar, roubar e destruir, e quando ele destrói, mata uma criança, quando ele destrói, mata um adolescente, um jovem, uma família, ele está querendo destruir a humanidade que Deus criou com tanto amor. Não é verdade? Mas só que Neemias agora já vê com outros olhos. Eu vou reconstruir isso aqui.
eu vou ver os muros, eu vou ver as portas, os ferrolhos, porque eu já ganhei tudo do rei. Então hoje, nós temos que olhar para as escolas com esse olhar. Nós vamos reconstruir as escolas. Aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, nós vamos fazer com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação. Porque é isso que Neemias fala, olha, você sabe muito bem da terrível situação em que estamos. Vamos parafrasear aqui, olha. Você sabe muito bem da terrível situação em que estamos. As escolas estão destruídas. As famílias não sabem o que fazer. Os filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os professores, a própria educação com filosofias contrárias ao evangelho querendo entrar. Está tudo destruído. E suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Meus irmãos, o convite dessa manhã que o Senhor faz para vocês: venham, vamos reconstruir os muros das escolas, vamos reconstruir os valores perdidos, vamos reconstruir a alegria, a paz. Criança nasceu para ser alegre, para ser feliz, para querer brincar, não é mesmo? E não para sofrer aquilo que ela tem sofrido. Vamos reconstruir os sonhos, os propósitos da juventude brasileira. Vamos juntos, porque eu já dei as portas abertas, eu já dei os dons, os talentos, tudo que vocês precisam. Basta responder ao chamado. Eu vou, Senhor. Pode contar comigo. Isso é muito sério, gente. É muito sério. E é muito lindo. Porque quando a gente está numa escola, eu poderia ficar aqui com vocês desde 2016 que eu sirvo as escolas. Tem uma escola lá em Belo Horizonte, ela é de ensino médio. Quando eu entrei, comecei a criar um relacionamento de capelã. Aí chegou o mês de dezembro, a direção me pediu para dar uma palavrinha na hora da formatura. Eu falei, ok, né? Aí ele falou, mas não pode falar a palavra Deus. Eu falei, tudo bem. O livro de Esther não tem nenhuma vez a palavra Deus escrita, sabia disso? E é só ato de libertação do povo, de preservação. Se a Bíblia tem, eu também posso fazer. É difícil, né, a gente falar sem usar a palavra Deus, porque isso é algo tão natural na nossa vida, mas eu consegui. Primeira vez que eu estava lá, formatura, dei uma palavra para os alunos, os formandos, para os pais. Uma pessoa no final até falou comigo, não, Deus me falou tanto, eu falei, então é com Deus, né? Mas olha, depois de 2 anos nessa escola, isso já tem 5 anos, todas as formaturas são na minha igreja. Todas as formaturas. Tem louvor, eu prego, peço os pais para levantar, impor a mão sobre os filhos, dou a boa palavra, entrego uma Bíblia. Uma escola estadual, gente. Uma escola estadual. Lá em Belo Horizonte. Olha só, a boa mão de Deus está naquela escola. Amém. A boa mão de Deus está na nossa vida. A minha igreja adotou essa escola. Então nós vamos fazer um café com cafuné. Ô irmã, você fala uma broa boa demais, faz para mim a broa. Ô irmão, você tem uma palavra boa para dar para o professor? Vamos lá dar a palavra para mim. E já há 5 anos, todas as formaturas, os meninos, aí põe roupa. Talvez, gente, aquela vai ser a única formatura que o pai vai participar. Sabia disso? Tem pai que chora. Parece que o menino está formando em medicina. Um orgulho. As meninas agora, elas aprontam roupa de formatura. Eu tenho um amigo que tira foto, aí faz as fotos de formatura. Dou uma boa palavra. Um dia desse, eu entrei no Uber. Quando eu entrei assim, um rapaz assim me olhou e falou, você é lá da escola tal, né? Eu falei, sou. Falei, aqui, eu sou o Gabriel. Gabriel? Gente, o Gabriel era o chefe da Boca. Sabe o que é isso, né? Tinha engravidado um menino de 14 anos. Já tinha sido preso. E eu tô no Uber com ele, meu Deus do céu. E aí ele vira para mim e fala assim, aqui ó, meu filho,
Não casei não, mas eu tô dando a pensão, porque o líder da célula, eu falei, para tudo. Peraí, só crente fala líder da célula, não é? A gente tem alguém mais. Professor de biologia não fala líder da célula. É só crente. Eu falei, para tudo. Líder da célula, como assim? Não é porque eu estou frequentando a igreja, papapá, entendeu? Falei, cara, posso tirar uma foto com você? Aí tirei a fotinha e mandei para a diretora da escola. Eu falei, olha quem eu encontrei. Trabalhador, sério, com a vida restaurada, cuidando do seu filho, né? Porque é isso que Deus faz, irmãos. Deus tira aquele improvável, Deus tira aquele que ninguém veria que poderia fazer alguma coisa e faz nova todas as coisas. Ou a gente não crê nisso? A gente acha aqueles conversíveis, né? Não, fulano é conversível, é bonzinho, é bacana, a vida tá legal. Basta ele falar Jesus, ele está convertido. Mas e aqueles improváveis? Aqueles que têm uma vida completamente louca, aqueles que blasfemam, que não querem saber de nada, mas aí o Espírito Santo vem, faz algo novo na vida deles e ele se torna uma nova pessoa. Então nós não sabemos, ele não foi para a minha igreja, porque capelania não é para levantar a bandeira de nenhuma igreja, mas ele foi para o reino dos céus. O nome dele está escrito no livro da vida, e isso faz toda a diferença. Então eu não sei quantas vezes a semente, a boa semente caiu, não sei, mas de vez em quando Deus me dá essa oportunidade, essa bênção de ver lá alguém contando o que aconteceu, que a vida mudou, de um professor, e é maravilhoso isso. Porque aí Neemias termina o capítulo 2 dizendo, mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo. Vocês vão construir? Era quem que é? Neemias? Neemias ficou pelo tadinho. A mão dele vai ficar cheia de pelota assim, ó. Não vai conseguir nem pegar na pá. Vai dar certo não. Vocês acham que a gente não escuta isso, gente? Escola? Tudo perdido. Esses meninos, não tem jeito não. Esse menino vai fazer o que da vida? Ele tá fadado. Que é isso? Acabou. Mas eu gosto muito da resposta dele. Fala assim, o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte nisso. Amém. Eu gosto dessa resposta. Amém. Sabe? Fala, olha, o Deus dos céus vai abrir as portas, o Deus dos céus vai nos dar estratégias, o Deus dos céus vai nos fazer capacitados, nós vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, que não é fácil, mas vocês não têm parte nisso, porque quem tem parte em salvação, em vida nova é Jesus. Ele é especialista nisso. Então, quando nós pensamos aqui, capelania escolar, é isso, sabe, irmãos? É a gente ver a dor de uma escola, a gente ver a dor de pessoas, de adolescentes, de jovens, e fazer alguma coisa por essas pessoas. Reconstruir muros destruídos, reconstruir vidas destruídas, sairmos do nosso palácio real, né? Em que somos copeiros, bem tratados, sairmos um pouco da nossa zona de conforto e falar, o que eu posso fazer? O que nós como igreja podemos fazer? Como nós podemos ser abençoadores de vida? Como a gente pode caminhar um pouco mais? O meu sonho para Pedro Leopoldo é que cada escola dessa cidade tenha um capelão, seguindo o Senhor, cuidando das pessoas, abençoando. Enquanto isso não acontece, vamos orando, vamos pregando, né? Amém. Ontem estive aqui, foi bênção demais naquela escola, os pais depois procurando. Me senti assim, é como se eu estivesse numa escola, uma festa de família na igreja. Foi bênção demais, é lindo demais. Se não fosse eu, Deus ia colocar outra pessoa lá para falar. Eu não sei o que outra pessoa falaria, né?
Mas já pensou se cada escola dessa cidade tivesse um capelão que ame Jesus, que ame as pessoas para servir, para fazer diferença, como estaria essa cidade? Como estaria? Isso é só escola estadual e municipal? Não, pode ser qualquer escola. Aqui eu vim distribuir o livro na escola Batista Quinta. Eu fui lá, uma manhã. Mas a gente dá preferência na escola pública, né? Até pela... Ó, coloquei aqui para ver a hora que eu vou parar de falar. Senão eu animo, né, pastor? Vou até amanhã aqui. Esse assunto, ó, fico... Então, ó, o Ricardo já fez o curso aqui, né, Ricardo? Com a gente, né? Ele é uma pessoa que pode ser multiplicador aqui da ideia. Ele já tem acesso à secretaria diretamente, né? Ele sabe o que eu estou falando, né? Não estou falando nenhuma mentira aqui. Tudo verdade verdadeira. Márcia, já tem 13 anos que eu moro nessa cidade e sempre em reuniões de escola eu nunca ouvi falar disso aqui, né? Então esse trabalho seu, ele é recente. Tá. Foi ano passado. Ano passado? Ano passado. Aí as escolas agora que começaram a abrir para você. E só tem você ou tem mais gente? Eu, Jesus. Você. Eu, Jesus, o Pai e o Filho, né? Por enquanto, porque vai ter muita gente, né? Precisando de copeiro, gente. Estou aqui abrindo, como é que chama? Para seleção de trabalho. Quem quiser entregar comigo, né? Se vocês quiserem, a gente pode marcar esse curso que eu dei aqui na igreja. Me ajuda aí? Batista? Shekinah. Esse curso que eu dei, a gente pode dar aqui um sábado o dia inteiro, de 8 às 18. A gente não dorme, né? Vocês não dormem, pode ficar tranquilo. Tem assunto suficiente. Podemos dar aqui. Eu escrevi esses 2 livros aqui, ó. Fala para mim sobre proteção e fala para mim sobre inclusão. Olha que bacana. A secretaria vai utilizar esses livros na escola. E eu vou poder, nas escolas também, como escritora, falar a respeito de assuntos tão importantes na escola. O Marcelo, nosso líder nacional, né? O pastor Marcelo, ele uma vez me falou uma coisa que me impactou bastante. Ele falou assim: nós precisamos ser a resposta das nossas orações. Amém. Eu falei, gente, às vezes a gente ora para a igreja ser uma bênção, né, pastor? Que eu quero que a minha igreja seja uma bênção. Mas quem é que tem que começar a abençoar a igreja? Eu não quero fofoca na igreja. Quem é o primeiro que tem que calar a boca? Sou eu, né? Nossa, a igreja, eu quero a igreja limpa, a igreja está suja. Então, eu sei que tem que ser o primeiro. Nós precisamos ser a resposta das nossas orações, porque às vezes é muito fácil, né, gente? Né? Ficar falando. Mas quando você se coloca e fala, Senhor, eu quero que a minha cidade seja uma bênção. Eu quero que as escolas da minha cidade sejam visitadas pelo Senhor. Então, eis-me aqui, envia-me a mim, e comece por mim. E foi por isso que eu comecei a escrever livros. Porque como pedagoga, às vezes eu vi alguns livros infantis que, pelo amor de Deus, 2 aspectos, espiritual péssimo e pedagógico também, por favor. E aí Deus falou, então por que você não começa a escrever? Eu falei, Deus, beleza. Né? E já estamos aqui, eu já estou no 5º. Porque o Senhor tem dado graça. E aí, se eu não entro como capelã numa escola, gente, eu entro como escritora. Se eu não entro como escritora, eu entro como palestrante. Se eu não entro como palestrante, eu entro como contadora de história. Se eu não entro como contadora de história, eu entro como amigo da escola. Mas eu entro na escola. Porque é ali que estão as pessoas que precisam saber que há um Deus que cura, que salva, que liberta. Pessoas que precisam de acolhimento, de uma boa palavra. Em 2019, quando eu soube daquele acidente crime em Brumadinho, eu falei, eu quero estar lá. Eu quero estar naquela cidade. E aí, no dia que eu cheguei numa escola Carmela Caruso Goto, lá em Casa Branca, pertinho do Córrego do Feijão, onde foi um terrível acidente de lama. E Brumadinho, não sei se você sabe, na época não tinha assim, nenhuma pessoa que não tinha um amigo, um parente, um vizinho, alguém que tivesse morrido na lama. Uma coisa terrível, gente, terrível. Quando eu cheguei nessa escola, a notícia chegou de 2 corpos de meninas que foram descobertos, pedaços na lama.
Vocês imaginam como a escola não estava? E eu falei, eu quero fazer capelania nessa escola. E comecei a fazer lá com o Juquinha, diretor. Hoje o Juquinha é mais crente que eu. Já falei com ele, você não precisa mais de mim, você é um capelão nota 10. A escola dele é uma escola tremenda. E começamos a semear a esperança lá em 2019. Hoje, da mesma forma que Pedro Leopoldo tem todas as portas abertas, Brumadinho também tem todas as portas abertas. Todas as portas abertas. O trabalho que eu faço aqui, eu faço também em Brumadinho, só que Brumadinho já tem mais tempo, né? Lá também tem horário para o senhor levantar igrejas lá, para estar nas escolas. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado eu apresentei um projeto institucional de capelania, tanto para Brumadinho quanto para Pedro Leopoldo. As duas cidades pegaram esse projeto para ser o projeto institucional educacional do município. Claro que fizeram algumas modificações, mas a ideia do projeto é trabalhar princípios e valores. Isso é maravilhoso, gente. Isso é uma coisa linda. Fui em Pontal do Paraná agora, procurei a coordenação da área de educação. Todas as portas de Pontal do Paraná estão abertas. Deixei lá 8 escolas abertas com capelães. Passei lá assim 20 dias, dei curso e tal, e estou de longe cuidando dessas escolas e desses capelães. Olha que bênção isso. Fomos em Ponta Grossa, fiz uma reunião com os líderes da educação, todos querendo capelania dentro das escolas. Sabe por quê? As escolas estão pedindo socorro. Eles estão pedindo socorro e nós podemos ajudar. Termino falando o que eu falei no começo, escola não é igreja, nós não vamos implantar uma igreja, nós não vamos abrir uma denominação nossa dentro da igreja, da escola. A gente vai ser sal e luz naquela escola. Amém. E finalmente, né, quando a gente vai terminando, a gente fala finalmente, acabando, né? Então, finalmente, né? Ainda tem umas 4 palavras para terminar, gente. Eu li certa vez que nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos coloca perto de um país o seu porta-avião de guerra, eles não estão em guerra. Recentemente, um porta-avião, sei lá, com 140 caças, estacionou assim ao lado da Coreia. Não estivemos em guerra, não estava em guerra, não teve nada. Sobrevoou perto, não estão em guerra. Mas segundo esse documento, né, uma expressão que chama boots on the ground, botas no território. Quando os soldados americanos, eles calçam suas botas e pisam no território inimigo, eles estão oficialmente declarando guerra. E só sai dali com a vitória. Falei, gente, isso é capelania, né? Isso é capelania. Ter as botas, né? Quem me conhece sabe que eu ia vir até de bota hoje, mas não deu. Eu falo, gente, quando eu entro numa escola, eu estou colocando as botas do Senhor Jesus. E quando eu estou entrando naquela escola que é um campo hostil, porque a nossa luta não é contra principados, não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Quando eu estou entrando naquela escola, eu estou entrando revestida do poder de Deus, do sangue de Jesus, mas pisando e declarando, estamos em guerra. E se tiver outro Gabriel aí, engravidando, criança, todo doido aí, o Senhor vai alcançar o coração dele, ele vai se tornar um cidadão dos céus, um cidadão aqui da terra. Então eu convido vocês a calçar as botas, sabe? Vamos calçar as botas, vamos pisar nesse território e declarar que o Senhor Jesus faz nova todas as coisas. Amém. O Senhor Jesus reconstrói muros de escolas. O Senhor Jesus reconstrói muros destruídos de pessoas. Porque o Senhor Jesus, Ele está vindo e Ele tem pressa nessa hora. E agora, finalmente, agora eu vou terminar mesmo. Recentemente eu estava orando, o Senhor me deu uma palavra muito bonitinha. Assim. A gente fala muito bonitinho aqui em Minas, né? Pessoal, eu vou lá para o Paraná, lá para outras cidades, eu fico gozando minha cara, falando, é bonitinho, né? Deus é bonitinho, mas é bonitinho, né? Eu me lembrei, eu tenho 3 filhos,
e hoje adultos, né? Mas quando eles eram crianças, eles adoravam ir para a cozinha comigo para fazer bolo. Sabe aquela bagunça, né? Na hora de quebrar o ovo, quebrava com muita força, o ovo se patifava. Na hora de colocar a farinha caía no chão. Ia untar, pegava manteiga, passava no cabelo, era uma farra, né? E aí eu comecei a me lembrar desses momentos com os meus filhos na cozinha, que eu ensinando para eles a fazer o bolo. E Deus me falou o seguinte: você poderia fazer esse bolo sozinha muito mais rápido, né? Poderia. Com menos bagunça, né? Com menos bagunça. Ele ficaria muito mais gostoso. Mas você, ao fazer o bolo com seus filhos, você estava criando memórias afetivas. Você estava ensinando como quebrar um ovo. Não quebra muito forte, não, né? Você estava criando momentos de intimidade com seus filhos. E fazer o bolo, mesmo com a bagunça, mesmo não ficando tão bom, era para você muito mais prazeroso do que você fazer sozinho. E aí Deus me falou, eu também. Eu poderia chegar na escola, dar um sopro, salvar todo mundo. Eu poderia reconstruir os muros de qualquer lugar sozinho. Mas é tão bom, minha filha, ir com você. É tão bom. Quando você quebra o ovo muito forte, eu falo, Marcinha, não é assim não, vai mais barra fraca. Porque enquanto nós estamos trabalhando juntos, nós estamos construindo laços de amor, intimidade. Eu estou falando com você, você está ouvindo. Então, eu gosto de fazer esse bolo com você. E eu pensei exatamente isso, né? Eu não trabalho para Deus, eu trabalho com Deus. Porque João 15 diz, o Senhor não fizer... O que ele fala? Sem mim nada podeis fazer. Permaneço em mim, eu permaneço em vocês, vocês vão pedir o que quiserem. Permaneçam em mim, permaneço em vocês, eu permaneço em vocês, vocês vão dar muitos frutos. Então, o que eu estou contando para vocês, né, do que Deus tem feito nas escolas aqui, das oportunidades, não tem nada a ver, gente, se eu sou bacaninha, se eu sou boazinha, se eu deixei a escola, se eu não deixei, o que eu faço, mas tem a ver com o que Deus pode fazer em nós, quando a gente se disponibiliza a fazer. Então, eu agradeço muito a essa igreja por abrir as portas. Nós vamos dar mais uns minutinhos, porque nós informamos a igreja que você ia trazer uma palavra sobre abuso. Pois é. Então, e aí, eu queria que você falasse pelo menos sobre como identificar, bem rapidinho. Beleza. Como identificar e eu peço até desculpa, viu, porque eu entendi que era da capelania, né? Mas eu acho que Deus está falando aqui, né? Com certeza. Mas se vocês me derem mais 15 minutinhos? Sim. Beleza. Então, gente, capelania, estamos aqui para servir vocês. Se quiserem depois, entrem em contato, tá bom? Só uma pergunta. Para pessoas que não estão dentro da rede escolar, como é que pode fazer para dar apoio para as capelanias? Esse curso básico de capelania dá muita informação sobre isso, porque na verdade o que a gente vai ser na escola é a igreja, né? É servir. Você pode não estar na área da educação, mas você pode ir lá, por exemplo, você tem uma palestra boa sobre alguma área importante da vida dos adolescentes. Aí você pode dar essa palestra. Eu toco. Você pode ir no dia, no recreio cultural, tocar. Tem muitas coisas que você pode. Não sei se foi essa pergunta que você fez. Mas tem muitas coisas que você pode fazer que não está dentro da área da educação. Mesmo porque a gente não vai estar lá para ser professor, para ser coordenador pedagógico. A gente vai para ser capelão. Entendeu? Então, gente, proteção, né? Esse é um assunto que no Maio Laranja, o Maio Laranja ele foi considerado um mês para a gente trabalhar contra abuso e violência de crianças e adolescentes. Então, mas eu falo que é um assunto que precisa ser falado o ano inteiro, né? Não é só no mês de maio. A gente sabe que o número de crianças abusadas ele cresce cada vez mais. E cerca de quase 90% dos casos são dentro da família, são de amigos,
Porque o abuso contra criança e adolescente é diferente de um estupro na rua, que um desconhecido pega e leva e violenta. Esse não. Esse geralmente ele é feito por pessoas que têm a confiança da criança, a confiança da família. Por isso é tão difícil, por isso é tão complicado, por isso é tão devastador na vida de uma pessoa. Porque aquela pessoa que muitas vezes a criança ou adolescente mais confia é justamente aquela pessoa que comete esse ato. Então, por isso que é tão difícil, porque existem tantas questões envolvidas quando existe um abuso, existe um medo, porque o abusador ele coloca medo na criança e no adolescente. Se você contar, vai acontecer isso. Tem vídeos terríveis de como que eles fazem com as crianças e adolescentes para eles terem muito medo e não contar. Então esse é um problema muito grande, a falta de espaço para aquela criança ou adolescente que foi abusado de falar. Foi meu pai, foi meu tio, foi meu avô, foi o melhor amigo do meu pai. Como é que eu vou contar isso para quem? Pois é quem eu mais confio, é quem está fazendo. Então esse é um grande desafio para nós. Fazer com que a criança e o adolescente tenha coragem de contar, porque tem muito medo envolvido. Uma outra coisa que tem muito envolvido também, a culpa. Existe uma culpa de falar, a culpa foi sua. Quem mandou você estar ali? Quem mandou você estar com o shortinho? Quem mandou? E não é, gente. Uma criança ou um adolescente que é abusado, eles são vítimas. São vítimas, eles não são culpados. Então, esse também é um problema muito grande, por quê? Porque a criança ela tem vergonha, o adolescente tem vergonha de achar assim, eu que fui culpado, eu que fiz, eu que passei muito assim na frente dele, de alguma forma, fui eu que desencadeei isso. Então, esse também é um problema muito grande. A questão da culpa que se sente, de falar, não, eu não posso contar. A questão de não credibilidade, não vão acreditar em mim. Isso é muito comum também. Não vão acreditar. Não vão acreditar que essa pessoa tão querida, fofa, maravilhosa fez isso. Então, o adolescente e a criança também se cala. E fala, não, eles vão falar que eu estou mentindo. Vocês já devem ter ouvido mais ou menos alguma dessas coisas, né? Ou que não acreditaram, ou que colocaram culpa, né? Ou que a pessoa tem tão medo que se cala. E a igreja, infelizmente, né? A igreja é dos lugares que também acontece isso. E é muito pior, porque o silêncio é maior. Porque, nossa, na igreja. Um dia desse, recentemente, na cidade no Rio de Janeiro, uma pessoa me ligou e descobriram que o pastor estava abusando de algumas crianças. Mas a liderança da igreja não queria fazer isso porque ia pegar mal para a igreja. Aí eu tenho que falar com vocês que eu tenho que segurar, gente, porque a minha vontade é de ir lá e dar uma surra no pastor e na igreja. Mas não posso fazer isso, né? Glória a Deus, Deus me ama, algumas pessoas. Mas eu falei para eles, como assim? Vocês vão permitir que uma pessoa, que para mim isso não é pastor, né? Já começa desse jeito. Que essa pessoa, que esse abusador, que abusou dessas crianças, que vocês sabem disso, que vai continuar, porque o nome da igreja, deixa eu te falar, o nome da igreja vai ficar muito mais bonito se a igreja se levantar e denunciar e prender essa pessoa. Ah, e outra coisa, vocês sabem disso, e vocês não denunciam, não sei se vocês sabem disso, vocês são tão criminosos quanto ele. Então, vocês têm pouco tempo para fazer essa denúncia, porque senão eu vou fazer. E agora eu estou sabendo, eu também, né? Também estou Ai, mas é muito complicado. Eu falei, não estou falando que é fácil. Complicado é o que essas crianças estão passando e diga-se o que os adolescentes e jovens já não passaram. Porque não deve ser novo isso, né? Que essa pessoa está fazendo. Então esse é um tema que às vezes a igreja não conversa muito, né? A gente estava falando lá no curso de auxiliar, a igreja parece que fica calada. Às vezes a igreja acha que o teto não é de vidro, né, gente?
que não entra problema de droga dentro da igreja, não é? Que os filhos de crente não têm problemas de sexualidade, problemas de vícios, problemas de abuso. Nós temos, gente. Nós estamos no mundo. A gente fala muito de abuso de adulto pro infantil, né? E quando o caso é de criança para criança? Que é uma outra coisa, né? Porque dizem os especialistas que isso é uma coisa cíclica. A criança é abusada e ela passa a abusar também. Então, em alguns estados aqui no Brasil, principalmente no Norte e no Nordeste, essa é uma prática muito comum. Porque o pai abusa do irmão mais velho. O irmão mais velho abusa do outro irmão, o outro irmão abusa do outro. E o que acontece, gente, é abuso também, né? Só que a nossa legislação, como menor, ela é diferente. Mas, na verdade, o abusador, a criança, ele precisa ser tratado, né? Precisa ser tratado. E aí o que acontece? Que é uma das questões também que a gente vê. Que eu estava falando da igreja, né? Não se conversa sobre isso, não se sabe que é abuso. Essa criança, às vezes, que está abusando do irmão, gente, ela não sabe que é abuso. Porque ela recebeu isso, ela acha que é normal, né? Ela, apesar do desconforto que possa sentir, de todas as questões, ela não sabe. Eu já tive casos de contar a história em escola, que a criança falou assim: então isso que o meu pai faz comigo é abuso? Ai, Jesus. Aqui em Belo Horizonte, gente, cidade grande, né? É abuso, é abuso. Então, um dos nossos desafios, além desses, da culpa, né, da questão de sentir com medo, essas coisas todas, tem essa coisa também do que é o abuso. Então, nós precisamos ensinar as nossas crianças, nós precisamos ensinar os nossos adolescentes o que é abuso. Pergunta do João, bastante pertinente, mas nós temos vários tipos de abuso que são dentro da família, dentro da igreja, dentro da escola, no trabalho. Eu sou professor de faculdade, eu já vi alunos entrarem lá destruídos, evangélicos. E aí eu vou falar assim do abuso gospel. Porque às vezes dentro da igreja, Abuso espiritual. abuso espiritual, que vai começar lá no pai, que é opressor, na mãe, que é religiosa demais. E eu recebo alunos lá e falo, costumo brincar na massa, eu falo assim, todo ano eu oro e falo: Deus, manda um aluno macumbeiro para mim, um sacrificador de criancinha, eu quero esse. Aí só chega quem? Os crentes destruídos. São esses que chegam para mim. E graças a Deus eu tenho dado graça. Mas, por exemplo, você pega um aluno que vem de um sistema religioso muito rígido, muito opressor, ele vai escapar. Isso não é uma possibilidade. Ele vai na linha, ele vai sair da igreja, ele vai abandonar. Ele sai pelos dedos. Ele sai pelos Aperta dedos. muito e sai pelos Vai embora. dedos. Mas no caso do que o João falou, que você falou também lá no Nordeste, você tem o pai que abusa do primeiro, que vai abusando. Onde é que entra a denúncia? Porque eu denunciaria o pai de cara, ele tem que ser afastado da criança. Não dá para tratar o pai junto com o filho, o pai é abusador. Quando descobre, não consegue Descobriu que é o pai que é a fonte, você tem que denunciar o pai, velho. Tem que denunciar, sempre. E aí, quando você fala dos tipos de abuso, nós temos um abuso físico, né, gente, que é o bater, né, a coisa de realmente da violência física. Tortura. Nós temos o abuso sexual, né, que ele não precisa ser tem criança aí? A concretização do ato, né? Existem, por exemplo, você mostrar fotos, vou falar assim, né, subliminarmente, né, para as crianças não. Você mostrar fotos, você falar palavras de baixo calão, né? Incitar de alguma maneira, isso tudo é considerado abuso. Não precisa ter propriamente dito ato sexual. Voyeurismo, né? De se mostrar nu para uma criança ou um adolescente, tem esse tipo de abuso. Temos um abuso espiritual, que é esse que você está falando, né? Que as pessoas usam do seu poder, aí nós estamos falando de pais, de pastores, de líderes de igreja, usam do seu poder para manipular
emocionalmente, para impedir as pessoas de fazerem aquilo que querem. Isso também é considerado um abuso, né? Ele é mais sutil, né? Porque às vezes não se sabe até que ponto o pastor, o líder, o pai está discipulando, está ensinando, ou ele está realmente abusando, né? Hoje a escola tem muito mais professoras do que professores. E o lado feminino tem atentado para isso? Tem. O abuso do lado feminino. É muito maior o caso masculino, mas há abuso feminino demais também. E outra coisa, há abuso tanto de meninas quanto meninos. As meninas, elas, com todas as dificuldades, elas pedem mais socorro do que os meninos. Porque os meninos ainda entram com aquela coisa assim da minha masculinidade, né? O medo, a vergonha. E menina com menina. Menina, como hoje em dia, né, gente? Pois é, a preocupação é essa, né? Tem tudo. Isso tem sido notado, tem sido... Também. Não importa se é homem, mulher, menino ou menina, né? Mas é a situação que acontece. Geralmente, o abusador, ele tem uma posição de liderança, o irmão mais velho, o irmão mais novo, né? O líder da igreja, o marido, né? Porque a gente também tem violência contra a mulher, né? São vários tipos de violência. Mas a gente está aqui falando sobre a proteção mesmo da criança. Então, esses tipos de violência, eles são todos latentes e a gente precisa trazer a discussão para a igreja. Violência doméstica, gente. Caso de mulheres que apanham em casa, né, dos maridos, que na igreja são bonitinhos, lindos e maravilhosos, porque ela não encontra espaço para denunciar. É muito grande também. Os maridos também caramba. Os maridos também. Oi? Se existem sinais que a gente possa, assim, Pra gente tentar. Vou falar isso agora. Então, a criança, esse livro até que eu escrevi aqui fala para mim sobre proteção, ele mostra isso, uma criança que na escola começa a dar sinais. No começo, lembra que eu falei que a escola é um lugar de denúncia? Por quê? É um lugar que a criança está mais ali presente, o professor está mais de olho. Então, alguns comportamentos começam a mudar. Não quer dizer, gente, que um comportamento quer dizer que está sendo abusado, mas é um conjunto de sintomas dentro de um contexto. Então, por exemplo, geralmente uma criança, ela começa a ficar mais triste. Os seus desenhos começam a ficar mais sombrios, né? Começam a não desenhar mais tão colorido, começa a fazer desenhos sombrios mesmo, só usando lápis preto, não quer mais. Tem os opostos, ou ela fica muito arredia a toque físico, qualquer um que chega ela já fala, não me toque, não me pega, ou ela fica excessivamente lambenta, sabe assim? Porque ela começa a reproduzir aquilo que ela está recebendo, os excessos, né? Uma infantilização, um retorno, às vezes a querer chupar bico, às vezes a querer ficar no colo, ficar, sabe, infantilizando. Voltar a voz. Por isso que eu estou falando, essas coisas elas precisam ser vistas dentro de um contexto, porque pode ser, a menina nasceu um nenenzinho em casa, aí está de novo querendo chupar bico, né? É só isso que está acontecendo. Mas quando existem várias situações, quando a criança, às vezes ela começa também a ficar muito agressiva, do nada, uma criança que muda o seu jeito de ser, ela começa a ficar agressiva, começa no seu vocabulário a usar palavras que geralmente não são palavras que é do universo infantil e nem da família, né? Vou ficar falando aqui, né, por causa das crianças, mas começa a dar nome, né, a genitália, coisa, fala, mas por que está esse vocabulário? Porque muitas vezes aquela pessoa está usando esse vocabulário com ela, né? Pega no meu, faz isso assim, deixa eu fazer isso na sua... E aí ela vai adquirindo esse vocabulário. Então essas coisas todas, uma tristeza que não sabe dizer, um medo, a redinha, a toque, ou exageradamente no toque. De repente tem alguém da família que ela começa a ficar assim, não quero ficar, não quero ir, não vou ficar. Aí você fala, gente, mas vai lá, dá um beijo. Ele, não quero, né?
Mas por quê? Por que está essa aversão a essa pessoa? Ou então exageradamente chegou aquela pessoa e ficou muito agarrado. Adultos que começam a dar muito presentinhos, né? Para as crianças. Sempre com presentinhos, sempre com uma coisa. Gente, pelo amor de Deus, de dar presente é uma delícia, né? Estou falando dos presentinhos, os presentinhos escondidinhos. Ó, mãe, o tio deu isso aqui, minha filha não pode falar com você, não. Por que não? Né? Por que não? Uma das coisas que a gente trabalha com as crianças, que eu estava falando a respeito de ensiná-las o que é abuso, é que aquilo que é escondidinho, aquilo que é segredinho tem algum problema. Porque um abraço que não pode ser dado em público, só pode ser dado escondidinho, por quê? Né? Se eu não posso pegar uma criança no colo, brincar com ela na frente de todo mundo, tem que ser escondido, por quê? Segredinhos, não conte para sua mãe, não conte para o seu pai, não conte para ninguém. Por quê? Então essas coisas as crianças precisam aprender. As crianças precisam aprender o que é, as crianças precisam aprender o tipo do toque, do sim, o tipo do toque do não. Porque a gente tem que tomar cuidado, gente, porque senão também viram aquelas crianças e adolescentes que ninguém mais pode fazer nada, né? Pode absolutamente fazer nada. E aí, o que acontece? Precisamos ensinar para as crianças isso. Precisamos ensinar para as crianças a respeito das suas partes íntimas, que há partes íntimas que existem pessoas específicas e momentos específicos que podem tocar. Por isso a igreja precisa investir tempo na escola dominical com as crianças. Acho que eu mandei para você, né? Mandei as histórias? Acho que não. Vou te mandar. Fiz um projeto que chama Fala Pra Mim sobre proteção. Se vocês quiserem na escola dominical, são 4 histórias, já estão gravadas no YouTube, bonitinho. Ou se aqui as professoras, né, gostam de contar história, assistem e contam para as crianças. Mas são 4 vertentes. A primeira é Não Me Toque Seu Boboca. Fala a respeito desses segredinhos. Nós vamos ali fazer um negócio, mamãe não pode saber. Então, segredos. Vamos fazer uma coisa surpresa? Tudo bem, mas segredo que ninguém pode saber, nós precisamos ensinar as crianças que não pode existir. Segundo, pipi e fifi, sobre as partes íntimas, do toque do sim e o toque do não. A terceira é mão boba e mão boa, que fala a respeito de presentinhos, de troca de carinho por presentinhos. Eu vou te dar esse pirulito, vou te dar esse chocolate, você faz esse carinho em mim? Ensinar para as crianças. E o quarto, que é esse meu, fala para mim sobre proteção, é de criar um espaço para a criança falar. Nós precisamos criar um espaço em que a criança tenha liberdade e quando ela for falar, gente, escute a criança do início ao fim. Não interrompa. Não fale. Mas por que você não fez isso? Ela já está se sentindo culpada bastante para você falar que ela devia ter feito outra coisa. Não fique repassando. Vem cá, conta para mim o que você contou. Não, já foi duro o suficiente para ela ter que contar uma vez. Ouça com atenção e você sozinho repasse. Não se omita, né? Nós temos hoje várias maneiras de denunciar, né? O Conselho Tutelar da cidade, o Disque 100 é anônimo. É anônimo, é uma denúncia que ninguém vai saber que é você, porque às vezes você não quer se entrar nessa. Agora, quando você for denunciar uma coisa super importante, você precisa saber o nome da criança completo, onde ela estuda, ou onde ela mora, porque se você só falar, é a Mariazinha, qual Mariazinha? Né? Isso já ajuda muito o Conselho Tutelar a chegar, porque nós vamos denunciar, nós não somos investigadores, nós não vamos investigar. Nós não vamos chegar na casa da mãe, do pai, né, e começar a fazer uma devassa. Claro que a gente pode conversar, chamar, mas quem vai fazer a investigação são os órgãos específicos para isso, né? A gente tem a Polícia Militar em caso de flagrante, a gente tem delegacia, nós temos muito lugar para denunciar. O que nós não podemos de maneira nenhuma é nos omitir. Sabe, se alguma criança, se você percebeu, se alguma criança falou alguma coisa, vem cá, querida, pode falar, eu acredito em você.
Na hora que ela estiver contando também, dê palavras de incentivo. Olha, você foi muito inteligente, você foi muito corajosa, você é muito bacana, porque ela está morrendo de medo, ela está se sentindo culpada, ela está achando que você não vai acreditar. Então ela precisa ser incentivada. Se for um adolescente, ele mesmo pode fazer a sua denúncia, né? Você pode ensiná-lo. Olha, vamos na delegacia, vamos no conselho tutelar, liga para o Disque 100. O que nós não podemos é nos omitir. E nós temos que proteger as nossas crianças como? Ensinando para as nossas crianças. Ensinando que é abuso. E que se ela está sendo abusada ou se alguém chegou para ela, ela precisa falar, ela precisa gritar, ela precisa se posicionar. A igreja precisa conversar sobre isso. Existem estatísticas, pastor, que as instituições, as organizações que conversam sobre isso, que falam sobre isso, diminui consideravelmente a presença de um abusador. Porque o abusador, ele não quer holofote, ele não quer nada, ele quer ficar quietinho, bonzinho. Ou abusadora, né, gente? Eles querem ficar bonzinhos. Então, se eles estão numa instituição, numa igreja, numa escola, numa organização, em que esse assunto é conversado, que começa a ensinar isso para as crianças, a tendência dele é sair. Nós da MPC, nós temos um departamento de proteção. Todos os nossos obreiros precisam fazer um curso de proteção, precisam assinar um documento falando que eles não têm problema absolutamente nenhum nessa área de processos. E nós acreditamos que fazendo assim, se há alguém com pensamento ruim lá, eles vão se afastar, né? E há algumas regras também, nunca sozinho com uma criança. Nunca fique sozinho com uma criança, né? Vamos dizer que está aqui na igreja, o senhor pastor, toda, né, bênção, glória a Deus, aleluia, está aqui, tem uma criancinha sozinha aqui, não pode. Aparência do mal. Não só a aparência do mal, questão legal, e a questão seguinte, vamos supor que a menininha voou aí na maionese, contou alguma coisa, que o senhor fez alguma coisa, quem é que vai? Defender. Quem é que vai defender? Quem é que vai comprovar? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, no Colégio Magno, há uns 3 anos atrás, não sei, um estagiário de educação física, Sim. ele foi acusado que ele tinha abusado de uma criança de 5 anos. E sabe o que salvou ele? O Colégio Magno tem câmera para todo lado, a não ser dentro dos banheiros. Ele nunca ficou sozinho nos lugares que não tinha câmera com esse menino. Ele nunca ficou sozinho. A polícia olhou todo o caminho dele, todas as vezes. Nunca em nenhum momento ele ficou sozinho. E aí descobriu-se que a mãe era uns problemas lá e tudo, e ele não tinha sido o abusador dessa criança. Até limpar, né, gente? Como, lembra aquele negócio do nome da gente, que você bota o travesseiro, né? As penas saem, depois precisa juntar. Então, na igreja também isso é necessário. Tem uma criança, tem um adolescente, ou fique num lugar visível, que todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? Está aqui conversando, mas nós estamos vendo todo mundo passando que está ali num lugar público. Não fique sozinho. Se tiver de conversar, né? Ter uma conversa com um adolescente, com um adolescente, converse num lugar em que as pessoas veem o que está acontecendo. É triste isso, né? Nós vivemos dias muito tristes. Eu acho muito triste a gente ser cerceado dessa maneira. De às vezes o acolhimento que a gente vai dar, de um abraço, a gente tem que começar a pensar, nossa, está todo mundo vendo? Tá isso. Mas são coisas que a gente precisa hoje pensar, porque a igreja, a gente não sabe quem está na igreja, né? Jesus falou para a gente ser simples e assim. Porque ela falou sobre a aparência, você vê que uma palavra dessa, a gente observa essa palavra, a gente se protege e protege o outro. Se você foge de tudo que é a aparência do mal, você protege, outra pessoa se protege. Na capelania, eu já ganhei sala de capelão na escola. Eu nunca usei para aconselhamento. Todas as vezes que eu estou conversando com adolescente, com criança, com professor, eu faço no meio do pátio, sento lá naquelas cadeirinhas, está todo mundo vendo que a gente está numa distância segura, que a gente está conversando, entendeu? Porque imagina, eu estou com um adolescente, o adolescente fala lá que eu fiz alguma coisa com ele, eu estou sozinha na sala, quem é que vai me defender? Né?
Então, No caso da criança ou do adolescente, a pessoa fez um abuso, independente de quem seja, chegar, depois de um tempo, conversar com o pai ou a mãe, explicar e a gente descobrir isso, você acha viável, antes, vamos supor que já passou um tempo, né? É difícil você ir e denunciar o abusador, ou denunciar a si mesmo, e para a criança de imediato, já procurar uma ajuda psicológica? primeira, denúncia em qualquer época. Sabe por quê? Porque esse abusador com certeza não foi só com um. Ele continua fazendo isso, né? E outra coisa, acontece, passa, mas não passa. Eu escrevi esse livro aqui porque uma pessoa de 60 anos foi abusada quando tinha 7 anos de idade. Me ligou aos prantos, porque tinha assistido um filme, não sei, que tinha uma cena, e aquilo foi um gatilho para a vida dela. E ela ligou, gente, parecendo que tinha sido assim, naquele dia, sabe? Uma dor. Quando eu dou palestra sobre isso, quando eu falo sobre isso, depois pessoas me procuram no particular, me contando como que isso foi um negócio assim, que marcou a vida para sempre em várias áreas. Então, não passa. Claro que Jesus faz nova todas as coisas, é claro que a terapia, sim, a terapia é fundamental para ajudar, para todas essas questões que eu falei da culpa, do medo, né? E da própria angústia. Às vezes a criança ou o adolescente gostou, aí dá mais culpa ainda, né? Como que eu posso gostar disso? Às vezes ele reproduziu isso, aí ele tem mais Mas a gente culpa. não vai saber o que fazer no momento, como falar com a criança, porque aquilo super falou isso. É novo. Então, acho que o psicológico naquele momento já é o primeiro caminho para E é aquilo que eu falei, ouvir a criança, deixar ela falar, sem ficar fazendo interrupções com detalhes. Mas aí, ele fez nada. Já é muito difícil para ela falar, para a gente ficar pedindo mais detalhes. Saber o que tem que saber, e tá bom, querida, você foi muito especial, você foi bacana, você foi esperta, deixá-la empoderada. Eu vou te ajudar. Existem leis que podem ajudar a gente, existem pessoas legais também, porque uma das coisas, gente, que acontece com essas pessoas, adultas até, é que elas perdem a confiança, né? Elas não têm mais aquela confiança, por quê? Porque essas coisas acontecem em quem elas mais tinham confiança. Então, a gente, quando ela escolhe a gente para contar, é um negócio maravilhoso, porque a gente foi escolhido para ela ter confiança, e a gente não pode negar. Outra coisa, a gente não pode falar, pode contar que eu não vou contar para ninguém. Não. Eu vou te contar uma coisa, eu não vou contar para ninguém. Eu sempre falo assim, peraí, se for crime, se colocar a sua vida em risco, ou a vida de outro, a minha, eu vou ter que pedir ajuda. Porque você fala, você não pode contar, não vou contar não. Aí você conta, mais uma vez a confiança dela foi abalada. Mas se eu disser isso, ela não vai contar. Ela conta. Porque aí você vai falar, olha, mas se você está querendo me contar, é porque você precisa de ajuda, eu sozinho não posso te ajudar. Vamos caminhar juntos e deixa o tempo dela. Mas a denúncia, gente, em qualquer tempo tem que ser falada, né? Mas eu acho importante também dizer que tem casos em que o crime aconteceu quando a pessoa tinha 4 anos, 3 anos. E quando ela já está com 17, 18 anos, muitas vezes a pessoa pensa assim, agora não vai adiantar denunciar, porque já foi tanto tempo. Mas no caso de crime sexual, o prazo prescricional passa a correr a partir da maioridade. Então, a partir dos 18 anos que começa a correr. Então, muitas vezes a pessoa pensa, não adianta denunciar agora, mas adianta. Ainda a pena ainda é elevada. Sempre denuncia, gente. Aí o que a lei vai fazer, então, né, a gente não está nas nossas mãos. O que tem que fazer é não ser tão criminoso quanto aquela pessoa. Né? Só mais uma pergunta, gente. Depois nós trazer uma marca para falar de novo. Não, é porque senão vamos ficar. É só a pergunta seguinte, pela sua experiência, normalmente crianças que praticam esses atos de abuso, tanto sexual quanto de violência, ele tem algum precedente dos pais ou alguém na casa dele, ou pode a partir dele mesmo? Por exemplo, a pessoa, eu sei que tem traços, né, de psicopatia, psicopatia, mas normalmente, pela sua experiência, sempre teve a influência dentro do... As estatísticas mostram que o abusador foi abusado, né?
Então ele replica aquilo que passou, né? As questões de bullying, as questões de abuso em todos os sentidos, né? E que precisa ser tratado, né? Ele pode pedir ajuda para ser tratado, ele não pode abusar das pessoas, né? A gente não está aqui também falando que essas pessoas não têm chance de trocar, de mudar, mas elas não podem. Uma coisa é pecado. Pecado, Jesus resolveu na cruz, nós nos arrependemos e eles nos perdoam. Outra coisa é crime, né? Crime precisa ser tratado como tal. Então a gente perdoa, a gente acolhe, mas é crime, precisa ser tratado. Mas é um assunto, gente, eu até peço desculpa, mas eu sei que Deus também queria esse negócio de capelania aqui na igreja. A gente pode voltar, a gente pode conversar sobre isso. Eu vou passar o projeto para o Ricardo. Se vocês quiserem na escola dominical, né, fazer cada semana, conversar sobre um assunto, conversar com os pais a respeito disso. Os pais também ficar ligados, né, pastor? Não deixar dormir nas casas aí dos outros que não sabe quem, com quem que tá, quem que leva, né? O livro, se você quiser comprar, né, adquirir, esse aqui é R$20, fala para mim sobre proteção. É a Aninha que estava sendo abusada na escola, né, e ela pede ajuda. E esse Receita da Felicidade, R$30. Se você quiser adquirir, tem aqui ajuda na missão, né, e ajuda aqui também na trazer essas informações. Se você for aplicado na igreja, como que é? Esse curso o dia inteiro. O da capelania? Da capelania, R$50. R$50 o curso inteiro. O curso inteiro, eu venho aqui na igreja, né, de 8 às 18, tem uma parte do curso que é sobre essa questão da proteção, né, do capelão saber como lidar com isso, a ética do capelão, tem certificado, a ética do capelão, a comunicação, a legislação. Nós temos uma lei que nos ajuda, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 3º, fala que faz parte da formação integral a espiritualidade, então nós temos isso a nosso favor, né, de trabalhar a espiritualidade. Então, se vocês quiserem, a gente pode marcar um sábado esse curso, né? É um dia só? Um período? É um dia só, é de 8 às 18. Foi o mesmo curso que o Ricardo anunciou aqui, né? E eu não achei que Só nada. a mãe só a mulher que fez, né, junto com o Ricardo. Então já teve oportunidade, então se realmente marcar aqui, então vamos aproveitar. Aí a gente vai fazer uma inscrição para ver o número de pessoas, né? E agora só no segundo semestre também, né? Que agora já não tem. Mas é a questão da proteção, a gente pode voltar outros dias para falar só para pais, às vezes na escola dominical, né? Chamar os pais que têm criança